boa tarde. O meu nome de profissão é Ana de Jesus Rolim. Toda a gente me chama Ana Rolim, é assim pelo qual eu sou conhecida. Sou professora há 37 anos. Há 31 na Escola Dom Carlos I. Tenho 59 anos. Estou na profissão por paixão. Poderia não estar a fazer o que estou a fazer, poderia não ser professora, mas foi uma opção de vida. Qual foi a universidade que frequentou? Eu frequentei o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que em sigla é a sua forma de ser mais conhecido, que é o ISEL. Na altura existiam dois, ainda hoje existem, o Instituto Superior Técnico, que eu não optei, porque são extremamente competitivos, não são amigos uns dos outros, enquanto alunos, por isso era um ambiente que a mim me dizia muito pouco. E no ISEL eu sabia, porque tinha gente mais velha que eu já lá tinha andado, e o ambiente era um ambiente salutar, em que todas as pessoas se ajudavam umas às outras e era sempre simpático. Considera que estas origens influenciaram no seu processo? A minha escolha de formação académica, não. Mas a minha vida enquanto estudante, sim. Sim, os meus pais são pessoas que nasceram tal como eu no Alentejo. Eu saí do Alentejo, tinha 2 anos. Cheguei a Lisboa com Alentejo interior. Cheguei a Lisboa com quase 6 anos, entrei na escola e o objetivo era mesmo esse, era eu ter a possibilidade de fazer tudo aquilo que eu quisesse enquanto estudante. E por isso, desde miúda, que ouvi ao pai a dizer que, não tendo estudado ele, que seria eu a pessoa que iria estudar. Mas nunca fui forçada a isso. A escola para mim era mesmo uma coisa que eu gostava de fazer. Ser aluna é uma coisa boa. E sempre soube que queria estar ligada à ciência? Sempre soube que os meus laços fortes eram a ciência, sem dúvida. Porque gostava de matemática, porque gostava de ciências, porque gostava de fisicoquímica, mas também gostava muito de português. E gostava muito de escrever, e gostava muito de fantasiar, e gostava muito. Escrevi sempre muito. Mas em termos académicos, aquilo que mais se destacava era a matemática e a química, sem dúvida. Teve alguma inspiração como um professor ou um cientista? Inspiração enquanto professora? Não. Ou enquanto cientista, se há alguma cientista que eu admiro particularmente? Sim. Hoje em dia é muito fácil trabalhar sem ciência, fácil entre aspas, não é? Porque muitas vezes a parte económica complica um bocadinho, não são cedidos meios e investimentos para a ciência desenvolver, nomeadamente em Portugal. Mas do passado, o Marie Curie sempre me entusiasmou muito. Porquê? Porque eram outros tempos em que era necessário, estávamos no início das descobertas, não é? Já se sabia muita coisa, mas, por exemplo, ela perdeu o marido para um cancro e nem por isso desistiu de continuar o trabalho dela sob radiação. E acaba morrendo também, precisamente pelo mesmo motivo. E todos nós hoje fazemos radiografias, e todas nós mulheres fazemos mamografias, e todo esse conhecimento da radiação advém dessa mulher. Daí ser importante para mim, em termos de ponto de referência, sem dúvida. Sabendo o que sabe hoje, mudaria alguma coisa no seu processo profissional, no seu percurso profissional? Em termos profissionais, se eu mudava alguma coisa? Não. Há uns anos atrás, há uns anos bons atrás, antes de haver quando a carreira docente parou e ficou estagnada no tempo, por questões económicas no país, nessa altura eu tive um convite, um pouco antes, não foi nessa altura, foi um pouco antes, eu tive um convite para ir para a indústria farmacêutica. E na altura questionei a pessoa que me convidou, o porquê de me escolher, sabendo que eu não tinha prática
trabalho de laboratório, só tinha prática letiva. E ela, essa pessoa, a única coisa que me disse foi que não precisava de ter uma prática de laboratório porque era uma pessoa extremamente organizada e era incapaz de deixar o trabalho em atraso. E por isso seria o suficiente, seriam as características, a dedicação e o empenho seriam as características para ela, eram essenciais a nível da indústria dela. Na altura recusei, claro, quando houve o congelamento da carreira docente, eu pensei 2 vezes e pensei assim, podia ter parado durante 10 anos, ia fazer aquilo e depois logo via se gostava, se não gostava e depois a seguir podia voltar ao ensino novamente, porque sendo efetiva nós podemos parar durante 10 anos e regressar. Mas como tenho o hábito de não me arrepender das coisas que não faço, liguei à corrente e esqueci. Podia ter sido uma experiência positiva, mas hoje não estou arrependida de não ter experimentado. Enfrentou algumas dificuldades enquanto mulher na ciência? Se sim, como as ultrapassou? Uma dificuldade. Quando nós acabamos um curso nos anos 80, como eu, que terminei o meu em 87, a primeira coisa que qualquer pessoa faz quando sai de uma engenharia como eu é tentar concorrer a lugares de indústria. E foi o que eu fiz. 2 empresas nacionais, que posso dizer o nome, como eu acho eu, que é a Simpor e a Robialac, por isso concorri às 2. Numa delas não havia, veio em notícia de jornal, era uma candidatura, havia notícia de jornal e numa delas faltava o Azinho. Foi quando se tornou obrigatório pôr engenheiro ou engenheira. Isso o Azinho tinha de lá estar. Numa delas não estava, mas eu concorri na mesma. O concurso não era para laboratório fechado, era para a parte de operação, por isso, na parte de produção. Era um gestor de produção. E era isso que me interessava. Eu não queria estar fechada entre 4 paradinhas de vidro, queria estar onde se produzem as coisas, mexer nas matérias. E o engraçado é que concorreram 2 colegas meus, mais velhos do que eu, 2 rapazes, com notas muito inferiores às minhas, tínhamos acabado no mesmo ano, tínhamos sido das mesmas turmas, eles eram mais velhos porque fizeram a tropa pelo meio do curso, eles já tinham a tropa feita, e nitidamente eu fui rejeitada unicamente por ser mulher, neste caso miúda, porque tinha 21 anos. Eles eram mais velhos, efetivamente, mas o que diferenciava, ou o que deveria diferenciar, seria a avaliação que nós tínhamos do curso, e não o facto de eu ser mulher, poder vir a casar, poder ter um filho, e claro que fiquei desanimada nessa altura. Nesse ano concorri ao ensino, para não ficar parada, e depois de estar na escola não consegui sair. Considera que hoje, para as mulheres, é mais fácil aceder à ciência do que no passado? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque no passado, como eu estou a dizer, estávamos no meu início e sempre foi possível fazer investigação e sempre houve bolsas para investigadores, mas os investigadores nunca pertencem efetivamente à instituição. São bolsas que eles têm para manter as suas pesquisas, mas não pertencem à instituição onde estão. E por isso são sempre bolseiros, ou seja, não têm aquilo que nós podemos chamar um salário. Tem uma bolsa para desenvolver trabalho. Não é? Claro, hoje em dia é muito mais fácil do que em 87. Não se compara, evoluiu-se muito. É obrigatório aceitar X bolseiros de determinado sexo feminino, sexo masculino. E hoje em dia há muitas mulheres na parte da investigação, independentemente da área. O que a professora diria a si mesma quando entrou na faculdade? Hoje, com 59 anos, olhando para a miúda que era quando tinha 17, 18 anos, eu diria a mim mesma: não desistas, faz aquilo que sabes fazer, com paixão, com entusiasmo, com cuidado, respeito aos outros,
Isto porque, enquanto estudante, é preciso respeitar muito os nossos colegas e os nossos professores. E nem sempre são situações fáceis que nos sucedem na vida, mas é importante nós mantermos sempre e insistirmos sempre. E depois, numa atividade profissional, é amar aquilo que se faz. E só amar aquilo que se faz é que faz sentido continuar. Que conselho dá às mulheres que hoje querem seguir a área da ciência? Bom, eu sou sempre suspeita, não é? Porque sou de ciência e por isso aplico a ciência no meu dia-a-dia. Os meus alunos também sabem disso sempre. Eu não me consigo desvincular daquilo que falo, daquilo que sou e daquilo que é o meu dia-a-dia. Seguir com vontade, saber que é preciso muito trabalho e se chegarem ao fim de um curso e acharem que devem seguir investigação, é seguir investigação e é lutar pelo lugar e é trabalhar seriamente, porque em Portugal se consegue descobrir imensas coisas. Ainda há pouco tempo eu revi uma reportagem, está bem que é uma pessoa que não é nacional, mas trabalha em Portugal e trabalha para portugueses no oceanário e foi descoberta uma bactéria que pode salvar os corais do mundo. E foi descoberta em Portugal por alguém que não é português, mas que trabalha em Portugal, com as condições que Portugal tem. E eu acho isso fascinante. Por isso é seguir em frente, ganhar coragem e confiar que vamos conseguir atingir o nosso objetivo.